Oi, hoje é 2 de maio, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócio e economia do Brasil e do mundo. Já diria aí o Justin Timberlake no NSYNC, It's Gonna Be May. Estamos em maio, né? Estamos aqui dia 2 de maio e esse é meu último dia aqui com vocês. Amanhã, Ana Carolina, host oficial desse podcast, está de volta. E nessa quinta-feira, com vibe de sexta, eu quero te convidar a se inscrever aqui no Ouvindo Podcast e também nos nossos outros produtos. Se você quiser continuar me acompanhando, eu estarei no podcast Sucessores, onde entrevisto aí filhos e filhas de grandes personalidades do país. Hoje vamos falar da expectativa de trabalho remoto e trabalho híbrido que perdeu a força no país, segundo pesquisa. Também vamos falar de que, em olho em novas demandas, o Airbnb quer crescer com hospedagens em locais icônicos. E a Moody's, que eleva a perspectiva do Brasil para positiva e cita avanço em reformas. Bora lá! Mais de 4 anos depois do início da pandemia, os modelos de trabalho híbrido e remoto estão presentes em diversas empresas brasileiras. Mas as expectativas sobre a sua adoção perdem força, ao menos do ponto de vista dos próprios trabalhadores. É o que aponta uma nova pesquisa da plataforma Futuros Possíveis. Praticamente 4 em cada 10 profissionais entrevistados dizem que acreditam na predominância do modelo remoto ou híbrido no futuro. Na pesquisa de 2023, os que diziam acreditar no modelo remoto chegavam a quase metade dos entrevistados, 47%. A Angélica Mari, que é cofundadora e CEO da Futuros Possíveis, disse em entrevista à Bloomberg Linha que adotar o remoto e o híbrido dá trabalho para as empresas. É difícil promover colaboração e desenvolver as pessoas em modelos que não são presenciais. Não basta só a entrega do que é esperado, segundo ela disse. Ela também falou que, por outro lado, empresas não podem abandonar tais modelos porque isso pode representar uma forma importante de retenção e atração de talentos. Questionados sobre que modelo de trabalho adotariam se pudessem escolher, os entrevistados revelaram um empate técnico, isso é, dentro da margem de erro, entre um que fosse 100% presencial, 22% no total, e outro 100% remoto, 21%. No meio do caminho, 57% disseram que escolheriam um modelo híbrido. Ao apontar as razões para a escolha do modelo presencial no escritório, os entrevistados citaram facilidade de comunicação e produtividade e interação social. Por outro lado, no caso do home office, economia no tempo de transporte foi apontado como motivo mais comum, seguido por produtividade. Outro ponto destacado pela especialista foi o aumento do percentual dos entrevistados que trabalham em modelos híbrido ou remoto que disseram sentir falta do convívio social. Subiu de 50% em 2023 para 55% neste ano. Essa queixa se mostrou ainda maior entre homens e trabalhadores do Nordeste. A pesquisa Futuro do Trabalho 2024, Onde Estamos e Para Onde Vamos, que contou com o apoio do Grupo Boticário, também joga luz sobre os modelos de jornada mais adotados na população. O equivalente a 9% dos entrevistados diz trabalhar de forma 100% remota, enquanto a ampla maioria da amostra, cerca de 2/3, ou 64%, contou que tem trabalhado de forma presencial. Outros 27% disseram que estão em um modelo híbrido, que concilia o home office com o presencial. Segundo a Angélica, é importante pontuar que o trabalho remoto é um privilégio no Brasil. É uma bolha que inclui pouco pessoas de classes mais vulneráveis e pretos e pardos, e que está presente com mais oportunidades em algumas áreas, como a de tecnologia, marketing e conteúdo. A pesquisa contou com entrevistas com 2.011 pessoas pelo Opinion Box, com mais de 16 anos de todas as classes sociais que trabalhavam ou procuravam emprego no período de coleta de dados, de 19 a 29 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Uma pesquisa realizada pela Harris Poll no mercado de trabalho americano, também em fevereiro, com 2.066 pessoas, noticiada anteriormente pela Bloomberg News, apontou razões diferentes para a escolha da volta ao trabalho presencial versus o remoto. A preocupação com a eventual falta de progressão na carreira
como ser preterido em promoções ou até o risco de demissão, foi um fator apontado por cerca da metade dos trabalhadores em regime híbrido que voltaram ao presencial. Entre aqueles que estão em regime remoto, esse fator também se mostrou uma percepção recorrente, sendo citado pela metade dos entrevistados. No mesmo contexto de queda de expectativas sobre a adoção dos modelos híbrido e remoto, a pesquisa no Brasil revelou que, para metade dos entrevistados, empresas em geral não estão preparadas para o home office e, para 38% do total, não estão prontas para o híbrido. A pesquisa também revelou que não há um modelo predominante para o trabalho híbrido no país. Para 30% do total que estão nessa configuração de jornada, não tem um número de dias fixado, seja para remoto ou para presencial. A seguir, veio a resposta que prevê 3 dias no escritório e 2 em casa. Você, querido ouvinte, como é o seu regime de trabalho? Comenta aqui para mim. A retomada do turismo no mundo no período pós-pandemia tem sido marcada não apenas pela volta das viagens internacionais, como também pela demanda por novas experiências, segundo especialistas. O movimento tem impulsionado a busca por destinos menos tradicionais e levado empresas do setor, de rede de hotéis a operadoras de viagem, a buscar se adaptar às novas preferências. É o caso da plataforma de hospedagens Airbnb, uma das maiores do mundo, com receitas que chegaram a 9,9 bilhões de dólares em 2023, alta anual de 18%. A empresa global elegeu como principal aposta de negócio desse ano uma nova categoria de locais de hospedagem que classifica como icônicos, com experiências oferecidas por nomes da música, do cinema, da televisão, da arte e dos esportes. De acordo com Dave Stephenson, que é Chief Business Officer do Airbnb, a iniciativa expande uma oferta que foi testada pela companhia no passado e que, segundo ele, foi bem recebida pelos hóspedes. Um exemplo envolve o artista porto-riquenho Bad Bunny, que recebeu em 2022 visitas em seu trailer durante sua turnê, bem como no Brasil a Casa da Mônica, dos quadrinhos do Maurício de Souza, que comemorou 60 anos dos personagens no ano passado com uma casa em tamanho real em São Paulo. Os planos da plataforma prevêem que a iniciativa se torne permanente, com uma seção específica no site que permita que uma base de clientes crescente se identifique com a marca. Ele falou o seguinte: estamos nos inspirando no que é diferente no Airbnb. Não somos apenas um hotel comum, temos locais icônicos. Os icônicos nos ajudam a mostrar essa diferença. Acredito que são coisas únicas que vão diferenciar o Airbnb. Na nova categoria estão experiências relacionadas a filmes da Disney e da Pixar e a artistas norte-americanos, além de outras da América Latina e da Índia, todas entre as primeiras 11 apostas pelo mundo. Para essa primeira leva de experiências, não tem ainda previsão de lançamento no Brasil. A expectativa, contudo, é que novos destinos sejam incluídos nos próximos meses e em 2025. Além de ampliar as localidades das experiências, o Airbnb também aposta suas fichas em uma geração mais jovem, adepta a redes sociais como o TikTok, o que se traduz na geração Z. Entre as experiências estão uma sessão com Doja Cat e uma noite de jogos com o TikToker Khaby Lame. O executivo do Airbnb, que falou com a Bloomberg Linha, está otimista com o crescimento dos negócios da empresa no Brasil. Segundo dados divulgados, as reservas brutas no país quase dobraram no quarto trimestre de 2023 na comparação com o mesmo período em 2019, logo antes do início da pandemia. No ano passado, 165 cidades do Brasil receberam seus primeiros hóspedes pelo Airbnb. O número, que agora se soma às mais de 2.300 cidades brasileiras na plataforma, demonstra, segundo ele, o aumento de interesse por parte de anfitriões e viajantes. Isso leva o país a ganhar mais espaço no portfólio da plataforma. Para o show da Madonna em Copacabana nesse sábado, por exemplo, a busca por hospedagens no Airbnb no Rio de Janeiro aumentou em 1000%, algo que para Stephenson demonstra o potencial da plataforma, especialmente em grandes eventos como esse. Segundo a organização do show, a expectativa é que o público no local alcance 1,5 milhão de pessoas. Além de executivo do Airbnb, o próprio Stephenson também atua como anfitrião de uma cabana perto de Seattle, nos Estados Unidos. Segundo ele, os visitantes podem aproveitar um forno de pizza com uma receita da sua família, bem como vinhos locais do estado de Washington.
Ele compartilhou dicas de locais próximos, como cafeterias, de forma a ajudar quem não conhece a região. Segundo ele, são esses pequenos toques pessoais que diferenciam o Airbnb. E outro recurso anunciado nessa quarta pelo Airbnb foi o de viagens em grupo, de forma a facilitar a escolha de hospedagens e o contato de todos os membros do grupo com o anfitrião. Segundo o Airbnb, mais de 80% das reservas na plataforma são de viagens em grupo. A empresa, sediada em São Francisco, também tem buscado ampliar as funcionalidades para anfitriões, de forma a atrair mais hosts para a plataforma. Um painel mais interativo e automatizado com os custos e ganhos com o aluguel por temporada estão aí entre as novas melhorias. A Moody's Ratings elevou a perspectiva de crédito do Brasil, de estável para positiva, citando a implementação de reformas estruturais que fortaleceram as perspectivas de crescimento econômico. A melhoria na perspectiva ocorre enquanto o Brasil tenta recuperar o status de grau de investimento que perdeu quase uma década atrás. A Moody's classifica o rating de crédito do Brasil 2 notas abaixo do grau de investimento, em Ba2. O analista Samar Maziad escreveu o seguinte: um crescimento mais robusto combinado com progressos continuados, embora graduais, em direção à consolidação fiscal, podem permitir que o ônus da dívida do Brasil se estabilize. Já se passaram anos desde que a Moody's tomou uma ação de rating sobre o Brasil. Desde o rebaixamento do país para junk em 2016, a agência oscilou a perspectiva, movendo-a para estável de negativa em 2017, depois de volta para negativa meses depois, e novamente para estável no ano seguinte. Desde então, a agência afirmou o rating e a perspectiva estável 2 vezes, em 2020 e 2022. O arcabouço fiscal apresentado pelo governo Lula e a esperada reforma tributária foram bem recebidos pelos investidores. No entanto, as medidas não foram suficientes para dissipar os temores em relação à trajetória da dívida do Brasil e as perspectivas de longo prazo para o crescimento econômico, que foram exacerbadas em abril, depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma meta menos ambiciosa para 2025, em meio a uma pressão crescente por gastos públicos. A Fitch Ratings e a S&P Global Ratings elevaram o Brasil para BB no ano passado. Lembrando aqui que o rating, no caso rating, né, mas eu dei uma abrasileirada, o rating é uma classificação dada por agências como a Moody's, a Fitch e a S&P Global, que avaliam aí a capacidade de um país ou de uma empresa de pagar as suas dívidas. Quando o país tem um rating alto, significa que é considerado mais seguro para investir, porque tem uma confiança maior de que ele vai conseguir pagar as suas obrigações financeiras. Os melhores ratings são aqueles que estão aí no nível de grau de investimento, pois indicam aí uma maior solidez econômica e menor risco para os investidores. E é isso, chegamos ao fim desse podcast. Eu quero aqui agradecer a companhia e a paciência de vocês nos últimos dias, enquanto eu estive aqui cuidando do podcast da Ana. Legal do podcast diário é que vocês pegam a gente em todos os dias, né? Os dias ruins, os dias bons. Estamos aqui todos os dias, independentemente, né? Aqui eu tenho sinusite, então meu nariz tá meio entupido, né? Tenho alguns problemas respiratórios. A Ana, coitada, às vezes tá com problema de amígdala. Mas a gente tá aqui fazendo podcast todos os dias para que vocês tenham aí informações para o seu trabalho, para os seus estudos, enfim, informações importantes aí para o seu dia a dia. E amanhã a Ana tá de volta, então eu quero agradecer a vocês, um abraço carinhoso e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.